Fala pessoal, eu sou Alexandre Brandão, o Detona da TechChamp Produções, e entrego para vocês o Off-Road News, o seu boletim Ford Estrada semanal. Hoje faremos nosso quadro Live na Lata e todos já sabem que respondemos de forma simples e sincera todas as dúvidas sobre o assunto. Vamos lá, o nosso tema de hoje será tudo sobre expedições, custos, preparações e locais. Para dar novas orientações sobre esse assunto, chamaremos João David Neto, médico, jipeiro, expedicionário, o nosso canguru do mundo off-road. Seja bem-vindo, meu irmão canguru. Obrigado, boa noite a todos. Agradeço o convite, Detona. Com certeza, eu estava aguardando uma vaga, que você é uma pessoa muito importante e aí a forma que você conduz as suas expedições são especiais e todo mundo vai conhecer um pouquinho mais o que é o nosso canguru. Vamos lá, canguru! Diga pra gente, para aqueles que não te conhecem, quem é João David Neto e de onde veio o apelido canguru? Bem, meu nome é João Davi, né? Conhecido como Canguru. Meu apelido adveio de uma reunião no clube de off-road, na qual eu estava com a camisa que tinha um canguru australiano. E aí foi a minha primeira reunião, quando o pessoal viu o canguruzinho aqui, bordado na camisa social, aí eles botaram o nome de canguru. E era aquele canguru australiano, que só tem uma perna. Ficou canguru perneta. E aí todo mundo chama de canguru, canguru perneta. Minhas camisas têm canguru perneta atrás, foi a origem do nome. Na primeira reunião, essa camisa que tinha um canguru aqui, tipo aquelas Lacoste, que tem um jacaré, ela tinha um canguru. Ainda bem que não tinha um cervo, um veado, né? Senão ia ser problemático. Com certeza, mas não, o apelido ficou maravilhoso e combina muito. Me diga uma coisa, canguru, como nasceu o Canguru Expedition? Canguru Expedition não é uma empresa, é uma filosofia de vida, né? Quando eu fiquei com o apelido de Canguru e minha esposa de Cangurita, a nossa pegada é expedição, nós optamos de fazer Canguru Expedition propondo uma forma de viajar entre amigos, uma filosofia de viagem, e gratuita, na qual a gente propõe a nossa expertise em aventuras para os outros colegas, para a gente estar desenvolvendo essa atividade de expedição pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, é uma filosofia de vida. Excelente, canguru. Já está conosco o Popó, OB, a Mariana Rios, a filhona, hein, prestigiando o pai. Bom demais, dizendo que ele aqui é o fera. E outra coisa, é fera, é profissional, é responsável e organizado. Melhor que canguru em expedição, meu querido, não vai. Marcelo Moraes, Hertz Linhares, primo, nosso especialista Panta, está conosco também, e o nosso presidente da Tritum Bahia, Boto. Sejam bem-vindos à live na Lata do Off-Road News. Vamos lá, canguru, você é nosso especialista da noite, é que vocês querem conhecer a forma de trabalho e a forma que você conduz essa parte tão boa e tão gostosa, que é ter esse contato com a natureza, com as expedições. Na sua opinião, viajar sozinho e acampar em camping selvagens é bacana? É sim, é uma experiência, a gente diz que é onde você tem um hotel de 5 milhões de estrelas, né? Você abre a barraca, olha para o céu, você tem 5 milhões de estrelas, não tem melhor classificação. E viajar sozinho é bom porque te deixa em liberdade de você optar a hora que vai sair, a hora que vai chegar, aonde você vai querer ir, né? Os atrativos que você pretende visitar, que geralmente são longe, né? A gente gosta de coisas mais afastadas. Agora, no Brasil, a gente sabe que o nível de segurança é totalmente diferente, né? Existem lugares bons para se acampar na natureza, mas são mais difíceis de se acessar, né? Tem que ter um planejamento muito bem feito. Eu não considero camping, quer dizer, a pernoite em posto de gasolina um camping selvagem. Talvez seja selvagem pelas condições adversas que a gente encontra nesse ambiente, né? Roubo, prostituição, uma série de coisas. Mas, assim, eu não considero dormir em camping, em pernoite em posto de gasolina. A gente sempre consegue procurar um lugar bom para dormir e com segurança. Agora, fora do Brasil, como a cultura de expedição é muito maior, né? A gente falando em geral, na maioria dos países sul-americanos, tirando a Bolívia, que é mais complicado, a cultura da expedição é muito grande. Então, há muito respeito. E a gente não encontrou nenhuma dificuldade de fazer campo selvagem, nenhuma das atividades que nós fizemos.
E Com aí, falando de certeza. América do Norte melhora mais ainda a situação. Show de bola. Uma pergunta de um amigo, do amigo OB, através do nosso especialista, offroadnews.com.br. Quais são os equipamentos energéticos necessários em uma viatura para expedições longas, que será rodado mais de 5.000 quilômetros e com duração de 30 ou mais dias? Bem, eu opto, existem várias opções. Existe a opção da energia solar, mas quando você faz viagem, principalmente no outono e no inverno, você tem a captação de sol muito baixa, né? Essa é uma grande opção. Mas eu uso a bateria auxiliar. A minha opção, depois de uma pesquisa e de aplicação prática, a bateria auxiliar é fenomenal. Porque a gente faz geralmente jornadas diárias de 8 a 12 horas dia, também de 8 a 12, é a média que a gente desloca. E nesse momento, o seu alternador está carregando a sua bateria auxiliar para te dar o suprimento necessário para geladeira, para iluminação de LED, que hoje gasta muito pouco, holofotes de LED, são recursos baixos, né? E hoje nós temos uma série de equipamentos de conforto, que também não são necessários para uma expedição, que você pode utilizar, trabalhando com 12 volts, que é o caso de uma cafeteirinha elétrica para carro, é o caso de uma serpentina a 12 volts, você não precisa ter 110 volts para aquecer uma água, e a própria bomba de água do reservatório de água do carro trabalha a 12 volts, então você tem água, inclusive com pressão. É uma alternativa legal. Esse seu reservatório de água tem uma quantidade, consegue ter uma capacidade de quantos litros, Canguru? Bom, essa é uma pergunta legal. Eu trabalhei a minha estruturação do meu carro não através de módulos de madeira que o pessoal faz de MDF. Tá? É muito comum você ver o pessoal abrir gavetas, porta-fogões, mesas que vão abrindo da caçamba. Aquela estrutura é muito pesada e não é versátil, porque quando você não está fazendo expedição, você fica com aquela estrutura toda montada dentro da caçamba do carro. Eu optei, na minha experiência de expedição, em montar módulos. Eu peguei aquelas caixas tipo de hortifruti, botei a caixa, um tanque de combustível de PVC, fiz janela de inspeção, fiz as conexões todas em flanges de PVC, de forma que eu pudesse fazer uma manutenção de higienização para micro-organismos, bactérias, né, fungos que crescem no tanque de água, e botei mais de uma. Então, dependendo do meu planejamento, do meu curso sem água, sem abastecimento, eu posso botar uma ou duas. E cada tanque tem 50 litros. Posso botar até 150 litros dentro do carro. Mas vai depender do meu planejamento de tempo que eu não tenha água de provisionamento. A maioria das expedições eu só levo um tanque de 50 litros, mas é ampliável. Então eu boto no fundo. E outra coisa muito interessante, que ele mantém a estabilidade do carro por manter peso. Tá entendendo? Então eu mantenho ela sempre cheia, porque a água é vida, né? A gente costuma muito fazer um café da manhã no acampamento, um jantar, e geralmente a gente usa o período de deslocamento de dia. E almoço, geralmente a gente prepara lanche, ou quando a questão gastronômica local é muito interessante da gente aproveitar, a gente também para em lugares para poder almoçar, é uma possibilidade também, né? Não precisa só ficar fazendo comida em campo. A gente tem que também explorar a gastronomia local, a cultura gastronômica local. Isso também é muito interessante numa expedição. Show de bola, meu amigo Canguru, o nosso especialista de hoje na parte de expedições. Me diga uma coisa, Canguru, qual o número ideal de viaturas em uma expedição longa? Olha, é aquilo que eu falei, a expedição com um carro só você faz com muita tranquilidade, né? 2 carros já dá segurança. Acima de 6 carros já dá problema, porque você tem que ter convergência de interesses. Ao mesmo tempo, tem que ter respeito aos horários, porque é um custo alto, não é um custo baixo se viajar. Você despende de um planejamento muito elaborado. Então, quanto mais carro, menos o cumprimento das etapas pré-definidas no planejamento do evento. Então, eu acho que o ideal é até 6 carros, já é muito.
3 carros é o ideal. Um é uma felicidade. Porque eu viajo muito com a minha esposa. A gente viaja, quando a gente tem um tempo, 2 vezes por ano a gente planeja uma viagem longa e vai embora. Se tiver 3 carros a 6, é ótimo, porque a amizade é legal, a gente para, conversa, faz as nossas comidas em conjunto, é interessante. Por isso que eu acho que até 6 carros, depois de 6 carros é complicação. Excelente. Está conosco nossa live na lata do Off-Road News, nosso especialista e nosso instrutor Chico Anísio. Show de bola, meu irmão Chico. Piu Piu, onde tem o especialista em resgate, bom demais. Túlio Carvalho, Alto Beto, Ninho Vilas Boas, Dinho, Márcio Medeiros, Júnior Secou, Cristiano Pérez e RGM Partes. Bom demais, sejam bem-vindos à live na lata do Off-Road News. Especialista, você aconselha os expedicionários a levarem crianças na viagem a partir de que idade? Ó, criança é muito complicado. É muito complicado porque quando você vai fazer uma expedição dessa, você adentra em lugares de atrativos turísticos de difícil acesso e com restrição, muitas vezes, de alimentação, restrição de água, áreas que você tem que fazer um planejamento para andar com combustível contado, combustível reserva, né? Contando também que às vezes você passa em passos fronteiriços na qual você não pode entrar com alimentação por exigências fitossanitárias do país e por questões também de você não entrar com combustível em tanques reservas. Isso é uma exigência. Então, quando você está na região dos Andes, é muito comum você estar entrando num país, no outro, para visitar atrativos. Com criança, isso dificulta muito. Dificulta por quê? Também dependendo da condição que você vá, ou é calor extremo ou é frio extremo. Então, é um conjunto de roupas que nós, adultos, nos safamos com a questão também de uma segunda pele, uma camisa mais quente, pullover, um echarpe, luvas, um boné e o casaco de proteção final. Imagina isso tudo com uma criança, com higienização. É muito complicado. Eu acho que você vai gastar um dinheiro à toa e não vai aproveitar. A minha opinião. Excelente. Aqui é a live na lata do Off-Road News. Aqui a sua opinião é o que interessa, nosso canguru. Porque a gente realmente quer conhecer um pouquinho da sua expertise e a forma que você conduz. Que nós sabemos que a organização é uma palavra-chave, uma peça-chave dentro das suas expedições. Canguru, você acha importante telefone por satélite em expedições? Não. Não, por um grande motivo. O telefone por satélite é caro e quando acontece um evento, você precisa contactar alguém. Vamos supor que você vai contactar a sua família. Ela vai fazer o quê? Nada. Não vai ter gerência no processo emergencial à distância. Eu uso esse equipamento, que é o SpotGen 3 unidirecional. Você pode comprar ele bidirecional, mas eu também não aconselho o bidirecional. Esse equipamento, você registra 10 pessoas e ele é gerenciado por uma central nos Estados Unidos. A assinatura é muito baixa. O equipamento você compra em torno de, hoje, uns 550 a 650 reais. O equipamento é seu. E você paga uma assinatura em média, de 68 reais mês, mais 7 reais de seguro emergencial. Então, quando você aciona o botão de SOS, esse botão só deve ser acionado, você abre, só deve ser acionado em caso de emergência. Existe um auditor lá nos Estados Unidos que só vai largar essa emergência quando ele resolver o problema. E ele é via satélite unidirecional. Existe um outro botão que necessito de ajuda. Você pode registrar, inclusive, as concessionárias de vias importantes, como a Pan-Americana, a Carreteira Austral. Ou seja, as polícias da província, você cadastra no computador. Se você apertar, é porque você tem um problema mecânico, falta de combustível, ou seja, algum problema que te possibilite andar, mas não é risco de vida. E aí a central norte-americana vai prover todo o procedimento. Isso você, inclusive, bota na mochila e vai fazer um trekking. A maioria dos eventos, quando você faz uma expedição, você vai com o carro até certa altura, em estrada off-road, e depois você faz um trek, às vezes, de 6, 8 horas. E, às vezes, com pernoite local.
e você voltando no outro dia para alcançar a sua viatura onde você deixou no ponto estacionado. Então, esse equipamento, ele supre toda a necessidade e não tem o custo da telefonia via satélite. E a telefonia via satélite não te resolve, porque você vai ligar, pai, estou aqui com um problema, o que é que seu pai vai fazer lá no Brasil? Não tem o que fazer. Aqui eles vão acionar todo o sistema de segurança local, de seguridade e segurança local, e vão, muitas vezes, se você pagar o seguro, que custa R$7 por mês, vão acionar o sistema de seguro privado, que pode te mandar um helicóptero, pode te mandar uma lancha, fazer um resgate no ponto das coordenadas geodésicas onde ele detectou e mandou via satélite para a central norte-americana. Então, eu uso o SpotGen unidirecional. Existe o bidirecional, que parece um celular. Eu já não aconselho, porque ele emite e recebe as transmissões. Aí você está lá com a sua família, com a esposa, no meu caso, com seus amigos, querendo divertir a solidão de uma expedição, a área remota. Aí fica a sua mãe te ligando, tá bem, Detona? Seu pai te liga, tá bem, Detona? Pô, você no meio de uma expedição, todo mundo te ligando, te perguntando por mensagem, você está fugindo disso. Então, isso daqui, que é o mais simples e que te resolve qualquer problema de emergência. É o SpotGen 3, esse é o equipamento que eu uso depois de uma exploração. Não sei se você sabe da minha história, eu tenho 4 anos e 8 meses de exército, fui oficial de infantaria, tive treinamento militar de infantaria, era especializado em infantaria rápida, com mobilidade. Mobilidade significa carros blindados, né, com poder de fogo e deslocamento no terreno. Então, servi no 57º Batalhão de Infantaria Blindado, 24º Batalhão de Infantaria Blindada, 57º Batalhão de Infantaria Motorizada e na Brigada Paraquedista. Depois saí do Exército, fiz vestibular para Medicina. Quando acabei a Medicina, fiz concurso público, passei para o Exército e para a Marinha, optei ficar na Marinha. Na Marinha fiquei vários anos, até comandante, passei para a reserva em 2006, e atuei em Força de Paz da ONU, ou seja, eu fazia expedição profissional militar, em área de conflito. Então, adveio disso a minha vontade de continuar fazendo essas atividades off-road, mas de forma agora planejada, agradável e de divertimento. Então, a minha história no off-road adveio da minha formação militar nessa área. Excelente, quem sabe faz ao vivo, o nosso canguru. Quem está aqui conosco é Sérgio Holanda, um dos maiores expedicionários da América Latina, e dizendo e concordando com você, canguru, que só usou telefones por satélite para trabalho, e expedição nunca precisou para emergência. E o importante realmente é o spot para esse fim. Bom demais. E OB, você sabe que aqui na Live na Lata as perguntas vão chegando e nosso especialista vai respondendo como pode. OB está aqui dizendo que existem várias empresas fazendo expedições em grupo. O que você acha dessa proposta e quais são os prós e contras? Bom, é interessante quando você não tem experiência nenhuma, mas vá crendo que é uma viagem. É uma viagem complicada porque você tem interesses diferentes, experiências diferentes e viaturas com graus diferentes de preparo. Tá? Eu já participei assim, mas não me atraiu do ponto de vista do comprimento. Meu planejamento era muito mais complexo. Eu faço um planejamento usando o GPS Map 78S, que eu faço até voo com ele. É um equipamento da Garmin que me dá condição de chegar em qualquer aeroporto por coordenada geodésica. A questão do Move, o Garmin Move que eu uso no carro, que com os mapas rodoviários, tanto da América do Norte como da América do Sul, que você compra. Tranquilo. E hoje, que é fantástico, se você não tiver toda essa estrutura, não precisa gastar dinheiro. O próprio Google Map, ele te dá todos os atrativos da região. Então, ele serve para um planejamento antes da viagem. Então, quando você começa a planejar, você vê a distância de ponto A para B, você vê nesse inteirinho quais são os lugares que tem possibilidade de você parar. E outros aplicativos que hoje você dispõe, que é o MyCamp, o iOverland, são aplicativos da internet que, quando você está numa cidade grande, você pode consultar, ou no seu planejamento, você pode traçar suas rotas com aqueles pontos de acampamento selvagens que já são
orientados por outros expedicionários, né? Que passaram por lá, e é muito, muito usado. A gente vê a maioria dos expedicionários usando esses equipamentos. Então, na realidade, eu uso, em casa, o Google Map com o Garmin, né? E uso o Garmin automotivo. Então, eu uso 2 GPS, sempre com redundância. Sempre lembrando que os sinais de telefonia e de 3G, 4G, 2G, muitas vezes são muito rudimentares nessas regiões. Então, você tem que ir com um planejamento muito bem feito. Quando você está na dúvida, numa cidade grande, você para e acessa. Eu não tive problema nenhum com a minha operadora, que é a Vivo. Eu não tenho patrocínio nenhum, eu só estou falando minha experiência. A Claro eu já tive dificuldade. Então, nessa viagem, eu levei 2 chips, um da Vivo e um da Oi. A Vivo me supriu em todas as cidades com toda a facilidade, gratuitamente, porque você tem direito a pedir uma extensão internacional para usar aquele chip sem custo extra num período de viagem. E aí você diz os países que você vai andar e eles habilitam para você o roaming gratuito. Pelo menos o meu plano foi assim. Não tive problema nenhum. Excelente, Canguru, essa explanação sua. Sérgio Holanda fez até um adendo aqui, dizendo que o seguro é de até R$100 mil de custo. O custo de resgate acima desse valor, você irá pagar a diferença. Pô, já é uma segurança que você tem. E Piu Piu perguntando, em caso de expedição, qual a melhor alimentação para se levar e consumir? É a mesma que a gente faz na nossa casa. Quanto mais leve e mais conteúdo hídrico e calórico, melhor. Tá? Porque você, às vezes, tem jornadas grandes, não adianta você ficar levando patê de presunto, presunto enlatado, porque você acaba passando mal. Então, as frutas são muito bem-vindas, maçã, banana, frutas, inclusive frutas da época local. A gente comia cereja lá a rodo, porque a cereja era barata. A gente comprava 3, 4 quilos por R$20, real, né, brasileiro. Era muito barata. A moça queria, às vezes, vender mais, a gente, não tem como comer mais cereja. Então, dá preferência às frutas locais dos países, né? E agora, uma boa hidratação, evitar refrigerante, gases, porque você tem uma rotina muito grande de condução, direção. Só nas grandes atrações que você começa a fazer trekking, né? Mas a primeira etapa, até chegar nos Andes, é direção pura. Muita direção na região dos Pampas Patagônicos, que é desértica, e você acaba dirigindo por muito tempo. Então, se você tomar bebidas carbonatadas, né? Não vou nem falar de cerveja, porque jipeiro não bebe cerveja. Você está conduzindo. Né? Então, na realidade, bebidas carbonatadas são proscritas. De preferência, você pode fazer de manhã os sucos naturais. Né? Hoje nós temos um liquidificador de 12 volts, simplíssimo. Aí você bota as frutas lá locais e bate um suco e bota na geladeira. A gente viaja com a geladeira resfriada de 33 litros dentro do carro, nos supre com todas as necessidades. E evitar o máximo possível de enlatados. Agora, sim, pode levar um sanduíche mais natural, com alface. Uma coisa que a gente gosta muito é a cenoura cortada em tiras, lavadas e com gelo. Como se fosse aqueles aperitivos do restaurante. É muito saudável, né? A gente come aquilo. Rose é vegetariana, minha filha é vegana, né? Quando a gente viaja, é veganismo puro com ela e Rose vegetariana. Eu já tenho um lado um tanto carnívoro. Não dá para resistir uma pequena Argentina. Nosso especialista, vamos entrar agora a fundo nas histórias da sua expedição a Ushuaia, ok? Quanto tempo levou a organização dessa expedição? Olha, eu já tinha planejado desde que eu comprei a barraca World Camp, no ano passado. Aí houve aquela convulsão no Chile, não sei se vocês viram, foi uma convulsão social no Chile por questões de aumento de preço de metrô, e houve quebra-quebra. Isso nos assustou um tanto. Eu já tinha feito 2 vezes essa expedição de mochila, uma de avião e essa de carro, né? Então, o que acontece? Eu já conhecia a área, já tinha ido acampar por lá quando eu era mais jovem. E aí,
Rose ficou muito preocupada. Falou assim, poxa, nós dois vamos sozinhos, a gente não sabe. Quando a gente foi 19 de dezembro de 2019, ainda estava naquela confusão. Tanto é que em Coiá, que a gente viu tropas federais, chilenas, vimos manifestantes, aqueles brucutus na rua, todos blindados. Então aquilo deu uma assustada, porque foi o único lugar que a gente viu que era uma cidade maior da região patagônica chilena. Por esse motivo, nós aderimos a uma expedição com 4 carros de São Paulo. Eu e Alexandre, que é um médico colega do Rio de Janeiro, nós saímos, todo ano eu vou para o Rio de Janeiro porque a nossa família é de lá. Então nós fomos passar o ano novo, saímos do Rio de Janeiro, eu saí com o Alexandre do Rio e fomos para São Paulo. Dormimos em Registro e encontramos mais 4 carros e descemos para a Laguna. E aí depois no Rio Grande do Sul encontramos mais 2 carros. Aí fomos até Ushuaia. Depois eu e Rose saímos do grupo e viemos sozinhos. Por esses motivos mesmo. Não é por incompatibilidade com as pessoas ótimas, são pessoas que tinham esse interesse, mas a diversidade de carro e questão de cumprimento de horário, aquilo que eu falei, 10 carros, dos 10 carros, 8 tinham barracas Old Camp. Era um grupo formado com proprietários de barracas Old Camp. E aí, na volta, foi uma festa. Nós viemos sozinhos, dentro do meu planejamento. O planejamento de ida nosso era também todo elaborado, porque eu gosto disso. Eu curto a fase inicial, de fazer, de escrever, de pegar as coordenadas geodésicas, fazer todas as minhas derrotas a cada cidade, a cada atrativo, botar os atrativos locais, o que eu posso também conhecer. Então, eu curto fazer isso antes. Então, quando a gente vai planejar essas viagens com os colegas, amigos e passar a nossa expertise, a gente reúne aqui em casa, projeta no telão, vai tendo opinião, o que você gostaria de fazer, olha como é importante a gente ter o preparo, a gente cumprir o horário, porque quando o grupo é heterogêneo, você não cumpre. Esse que é o problema de um grupo grande com heterogeneidade de interesses, né? Ok. Está conosco Vino Sertão, não perde nenhuma live da Off-Road News. Lucas Ricardo, Estefano Leite, Herbert Marques e Pablo Pinto. Sejam bem-vindos à live na Lata Off-Road News. Canguru, me diga uma coisa, quanto custa uma expedição dessa e qual a média de tempo de viagem? Olha só, todo mundo sabe que eu tenho o Troller clássico 2.8, né? O último Troller de fabricação da Troller mesmo, antes de passar para fora. Eu fazia essas viagens com o Troller. Mas o Troller é um carro barulhento, ele tem restrição de velocidade, desconfortável, não tem mala. Então, para uma expedição grande, era complicado. Quando a gente começou a planejar essas expedições, foi Chapada do Veadeiro, Jalapão, o circuito de Minas Gerais, Goiânia, Tocantins com Ilha do Baranal, o sul do Brasil, Ushuaia, a gente começou a carecer de uma estrutura de mais conforto, porque a gente gosta de acampar. Eu adoro acampar. Você não vai me ver no hotel de 5 estrelas em Paris, mas você vai me ver acampando, talvez, ano que vem na Europa, alugando um motorhome e saindo pelas estradas. Eu gosto disso. Minha esposa, graças a Deus, também gosta disso. Né? São dois projetos nossos. Europa, quando acabar... se não tivesse Covid, no final do ano a gente estaria aí fazendo isso, alugando um trailer e viajando as estradas europeias. E depois outra nos Estados Unidos até o Alasca, também com locação de um trailer. Não levaríamos nosso carro, a gente locaria um trailer e sairia. Isso. Bom, quando a gente preparou, foi um custo muito alto, porque a gente colocou rota 285-75-16 na L200, foi o próprio barraco, o REC, que eu mantenho ela alta para poder ter uma estrutura de teto e de conforto, né, de sala, porque a gente ia enfrentar muito frio. E, ao mesmo tempo, ela baixa no deslocamento para diminuir o arrasto aerodinâmico e o gasto de combustível. Então, isso tudo foi um custo. O custo da compra da bateria auxiliar, da colocação da fiação lá com comichão, instalação do rádio quadriband, que eu também não acho que numa viagem ele é importante para o comboio, mas do ponto de vista de segurança, é outro problema, porque ele não é muito difícil alguém estar na sua frequência, mesmo que você esteja usando um quadriband, você emitir numa radiofrequência e alguém te escutar. É muita sorte. Né? Então, ele serve para deslocamento em comboio. É muito importante o HT
que eu levei 2 Baofeng, inclusive com vários modelos de antena, pequenininho, para a gente andar na cidade, eu e minha esposa, e a gente se comunicar sem celular. Então, essa é a vantagem do HT e do rádio de radiofrequência. Mas, fora isso, ele não te agrega nada a não ser no comboio, a segurança do comboio. Sozinho, ele não tem muita aplicabilidade. Então, isso tudo foi um custo, Detona. Eu tenho um aquecedor de gás dentro do meu carro. Um aquecedor de passagem da Lorenzetti. Então, a água que sai pressurizada da minha bombinha 12 volts passa no aquecedor com um bujãozinho de 5 litros e eu tomo um banho quente na Patagônia. Ou seja, a gente tem conforto. Esse conforto advém de um conhecimento de causa de fazer expedição e ver as nossas necessidades. Né? Dependendo para onde a gente vai, o que a gente vai precisar de equipamento. Eu tenho até aqueles 2 toldos da náutica com paredes laterais, mas depende. Exatamente, eu não posso levar isso para lá porque isso voa. Então é isso que eu estou falando. Dependendo do tipo de programação e de incursão que eu vou fazer, eu planejo meus equipamentos. Vou ter conforto ou não vou ter? Eu vou ter uma experiência de expedição mais selvagem. Então eu escolho o que eu vou ter, o que eu não vou ter nesse tipo de atividade. Tem o gerador auxiliar, tem uma fonte Spark de 70 amperes, que a maioria dos parques e dos campos tinha um ponto de luz. Então, se eu não conseguisse carregar pelo meu carro, eu tinha a possibilidade de carregar minha bateria auxiliar com a fonte Spark. Eu tenho um transformador de 12 volts, né, para 110, de 4.000 watts. Podia botar uma torradeira elétrica de 1.500 watts lá. Assim, é claro que eu não levo isso, mas eu levo ele como uma opção. Uma picape tem essa opção, né? Então, geralmente, eu faço isso. Com certeza, bom demais. Quem sabe faz ao vivo. Me diga uma coisa, especialista, em relação à qualidade dos campings que vocês ficaram, quais foram os pontos positivos e negativos? Fale para a gente, por favor. Desculpa, porque eu acabei elucubrando desses equipamentos, isso foi um custo, né? Falando sobre o preço da viagem. Aí, assim, esse preço pré-viagem me completou todas as expedições para frente. Então, hoje eu já tenho investido todo esse material. Não foi só um investimento para essa viagem. Então, o custo da viagem em si foi o combustível. Dependendo do carro da pessoa, você gasta aí, foram 35.000 quilômetros. Essa viagem, só essa. Saímos de Salvador, a fim do mundo, depois voltamos para o Andes, eu e minha esposa sozinhos, fizemos até Chomalol e viemos. Sozinhos, fizemos Rio do Rastro, fizemos Mauá. Então, isso foram 35.000 quilômetros, até voltar para Salvador. Eu gastei em torno de uns 15 mil reais de combustível. Tá? 15 mil, durante a pandemia, 19 de dezembro até 15 de fevereiro. Nós pegamos a pandemia mundial viajando, sem nenhum problema. Australiano, americano, todo mundo lá. Então, esse foi o custo. Em termos de dinheiro, nós levamos mais ou menos uns 3 mil para pesos argentinos, 2 mil para pesos chilenos. E uma porcariazinha de 500 reais para pesos uruguaios. Tá? E o cartão de crédito. A gente usa o cartão, a gente geralmente usa a Visa e Credit Card para deixar sempre um guardado de uso, e o American Express. Todos os lugares aceitavam cartão. O dinheiro é necessário por causa dos pedágios. E às vezes você quer comprar um lanche no meio da estrada, um empanado chileno. É claro que a pessoa não vai ter um cartão no meio da estrada. Então, esse dinheiro servia para essas coisas, né? A gente fazer, mas a gente ainda voltou com muito dinheiro. Sobrou dinheiro. Porque a gente levou com segurança. Né? Foi mais ou menos esse valor, 10 a 15 mil reais de combustível, 3 mil reais em reais para transferir em dinheiro. Agora você tem que levar o dinheiro, porque casa de câmbio, e lá tem a cesta também. Depois do almoço, até 18 horas, tudo fecha. Então, às vezes, você tem um deslocamento, é diferente do Brasil. Você chega num lugar, você tem que esperar 18 horas para abrir as coisas, que o cara está na hora da siesta. Tanto no Chile, no Uruguai. No Uruguai é menos, mas na Argentina e Chile é demais. O cara fecha mesmo. Aí você chega lá precisando de dinheiro. Então, isso a gente não deixava acontecer. A gente já ia com suprimento. Tá? Em relação aos campos excelentes. Não precisa ter medo de ir. Muito bons campos, água quente, banheiro.
A gente tinha um porta-pote, tínhamos a nossa água interna do carro. Então, a gente quase que não precisava usar isso. Só usava depois para despejar no vaso sanitário o porta-pote. A gente tinha um conforto do nosso carro. Aí vem o Panta, né, e fala assim, você é Nutella. Mas se precisasse usar o banheiro, a gente usava. Mas não acho que não é Nutelice, não. É uma necessidade, principalmente para sua esposa ou para sua filha, ter a segurança de ter um sanitário higienizado, né? E outra coisa, às vezes quer fazer no meio do deslocamento. Então, a gente montou, todos os nossos equipamentos têm case, com flecha clear. Então, o porta-pote ia dentro da cabine de trás que a gente tirou o banco e botamos o porta-pote lá. Às vezes, Rose tinha necessidade no meio da estrada e não tinha condições nenhuma. Várias vezes nós parávamos, alguns carros de mulheres iam fazer na beira, a Rose fazia dentro do carro, tudo fechadinho, né? Tranquilo. Né? Lenço de papel de bebê, aquele sem álcool, para higienização. A gente tinha água para lavar a mão depois. Tranquilo. Então, a maioria dos campos... E barato, tá? Barato, porque os parques nacionais tinham o Pumalin, que é um parque... o proprietário da The North Face, norte-americana, ele era um aventureiro quando adolescente. Ele ficava viajando no mundo. Então, ele se encantou com a região patagônica e depois que ele ganhou dinheiro, ele comprou uma grande terra lá. E aí eles fizeram o Parque Pumalin. Tá? Esse Parque Pumalin, ele já é falecido, faleceu alguns anos atrás, é uma área de preservação ambiental que ele propôs para os aventureiros como ele, que não tinham dinheiro na época. Sensacional. Foi um dos parques mais lindos que eu já vi na minha vida. Com tudo, banho quente, tudo gramado. Parece que você estava no Jurassic Park. Aquelas samambaias muito bom. É um lugar que você tem que visitar antes de morrer. Fica na carretera austral. Existem várias outras atrações. Eu vou fazer agora, eu vou passar as coordenadas de tudo que eu fiz, por onde eu entrei, os passos que são as passagens entre os países, e vou disponibilizar para todo mundo, para ninguém gastar dinheiro com excursão com ninguém. Fazer com muita tranquilidade, sem custo, e com essa experiência que eu peguei. E não precisa ter medo, porque é uma região que recebe o turista, recebe o expedicionário de coração, braços abertos, e tem expertise para fazer isso. Não precisa ter medo. Tá? Excelente, meu especialista Camboriú. Está conosco, Fúria 4x4, nosso governador, seja bem-vindo, governador. André Fonseca, Luciano Sapucaia, Ivete Costa Melo e Vida de Picapeiro. Seja bem-vinda lá na Live Off-Road News. Nosso especialista, fale para a gente, dentro da sua organização, essa bela expedição, quais foram os tickets de entrada que vocês compraram desde aqui do Brasil com antecedência? Bom, nós compramos para a ida só do transporte da barca de Hornopirém para Caleta Gonzalo. Quando a gente entra no Chile, a gente foi pelo Junín de Los Andes, né? Até passamos 7 lagos todos, fomos até Vila Langostura e entramos no Passo Antônio. Antônio, deixa eu ver o nome dele aqui. Esse passo. Antônio Cardenal Samori. Esse passo, eles chamam de passo essa fronteira. Foi a pior de todas que a gente passou, porque eles botaram até cachorro dentro dos carros. Inclusive nos perguntaram, vocês se importam da gente fazer? Não, pode ver, ninguém ali estava transportando nada ilícito, né? Então nós deixamos e, como naturalmente aconteceu, a vistoria foi tranquila. É claro que na fronteira eles têm que ver isso. E foi a fronteira mais chata da Argentina para o Chile. Mais investigada, mandou tirar tudo do carro, a gente fez. E ele acabou levando o meu mel. Aqueles travesseirinhos de mel, que a gente vai aumentando a glicemia na estrada, ele falou, não, isso não pode entrar no país porque é produto agropecuário, abelha, e vocês podem estar trazendo. Então, tudo bem, mano. Jogamos no lixo e acabou. Foi a única coisa que ele tirou do meu carro, e dos outros tiraram algumas maçãs. Tem que atentar para isso. Então, quando a gente entrou no Chile, nós descemos ali pelo Parque Nacional, aquele que o vulcão Casablanca
quando ele explodiu, ele acabou com as árvores do Parque Pouillet. É lindo, você passa pelo parque, as árvores todas petrificadas, carbonizadas pelo esse vulcão, até eu notei aqui que é tanto nome, vulcão Casablanca. Quando a gente desce, a gente vai dar direto na cidade de Osorno e a gente vira antes em Três Lagos e vai para o vulcão Osorno, que tem 3.800 metros. A gente para com o carro lá em cima, ainda sobe de teleférico. Foi a primeira atração no Chile. Então não vale a pena você ir a Osorno e ir para Porto Monte para pegar o barco, porque são cidades grandes. Você está fugindo, como eu adicionar, de cidades grandes. Então a gente foi por dentro, subimos e fomos pelos fiordes chilenos até Hornopirene. Aí pegamos a barca em Hornopirene. Então esses são os macetes de uma expedição para você fugir das cidades grandes. Se eu quisesse cidade grande, eu ia de avião. Não ia de carro nessas expedições. Então você passando em fazendas, lindas, lindas, lindas. Aí chegamos em Hornopirene, dormimos, chegamos 1h da manhã, dormimos na rua, abrimos as barracas, dormimos lá para o barco ia sair 7 horas da manhã. Essa a gente tinha que chegar no horário, porque a gente tinha comprado aqui no Brasil. Você pode comprar pela internet, tranquilamente. Você bota o horário, bota o tipo do seu carro, a placa, o número de pessoas internas, e aí você compra. Ele te emite um ticket que você paga pelo cartão ou pelo boleto, e aí depois ele te manda para a internet o voucher para você entregar lá na barca. Então foi o único que a gente pagou lá. Assim. E as demais travessias, a gente era por chegada. Chegada, ficava na fila e pagava na hora de travessia. Mas essa foi uma travessia de 5 horas no Oceano Pacífico, entre a ilha de Chiloé Grande e o continente, os fiordes dos Andes, a gente ia andando com barcos golfinhos pulando, um negócio lindo, 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 lindo. 5 horas de viagem num barco, tipo um ferry boat, aqui em Salvador, mas onde tinha o ambiente das pessoas, refrigerado, com aquecimento também, e com lanchonetes, restaurantes, muito legal. Cadeiras, esse tipo de avião, sabe? Confortável, tomada para você trabalhar no notebook, internet, tudo à vontade. Muito bom padrão. Aí, quando a gente chegou em Caleta Gonçalves, continuava a carretera austral, né, que faz parte da Pan-Americana, que vem lá do Alasca até a região das terras magalhânicas, né, que é a Patagônia chilena. E tem que atentar que o Chile, para baixo de Santiago, do Chile, Valparaíso e Viña del Mar, é outro país, é todo colonizado por europeus. Então, ele é muito bonito e totalmente diferente do norte do Chile, que é pobre. Lá embaixo é rico e está acostumado com esses expedicionários do mundo todo. Você vê muita gente de bicicleta, muita gente de moto, muita gente, inclusive, andando a pé pela carretera austral e de carro. Então, você conhece australiano, japonês, é muito legal. Você vai conversando. É uma viagem que todo mundo tem que fazer antes de morrer. Mas me diga uma coisa, que ele está falando de expedições internacionais. Quais são os documentos necessários para que você não possa ter nenhum perrengue nessas viagens? Olha, embora nós façamos parte do Mercosul, não tem nada melhor do que você levar o seu passaporte. Inclusive, com o passaporte, você faz o carimbo. Inclusive, quando chegar no Ushuaia, você faz o carimbo do Ushuaia. Olha aqui, ó. Ou seja, está aqui a nossa autenticação da chegada no Ushuaia. Além das fotos, é claro. Então, isso aqui não tem preço, né? Então, o passaporte, ele te facilita muito. Eu conheci uma pessoa que foi com identidade, que pode, mas complica tudo. Complica, tem que fazer formulário, demora mais o trâmite dele. O passaporte, ele já tem um código de barra, ele faz a leitura no código de barra, e a Interpol já mostra se você é procurado ou se não é procurado internacionalmente. Então, começando, passaporte, documentação de comunicação de rádio, pessoal e da estação rádio, com uma taxa que você paga para operacionalizar a radiofrequência nos países. Então, fala lá com o primo que ele orienta, eu falei com o primo, ele orienta como se faz, aí você tira 20 e poucos reais, é uma porcaria. Você paga e vai todo legalizado. As carteiras de motorista internacional, meu e da minha esposa, tá? É necessário tirar a carteira, e aqui no Detran tira de graça, praticamente. Eu acho que... Não, paga-se uma taxa de, acho que é R$200, mas não serve só para essa viagem. Ela é sua no período
de validade. E aqui atrás tem a sua foto. É feito um passaporte, ó, permissão internacional para dirigir. Eu estou falando, tem gente que não vai com nada disso, mas nós fomos dentro da marca. O seguro pessoal, o seguro do carro, estendido para a América do Sul, você faz, e 2 documentos. A gente leva uma pasta de documentos, que eu aconselho que vocês façam, daquelas tipo arquivo, com carta verde. A gente até imprimiu numa folha verde, que ela se chama, ela abrange todos os países da Mercosul. O Chile, por alguns anos, saiu da carta verde e exigiu esse documento que é chamado SOAPEX. Esse documento aqui é um documento específico para o Chile. Quando a gente estava na viagem, saiu uma notícia lá dos agentes de viagem que eles já estavam voltando para a carta verde novamente. Então, nós gastamos em torno de R$150 na carta verde, que é um seguro para o Mercosul, e 80 e poucos reais na SOAPEX, que é um seguro só para o Chile. Tá? Então, e fora os seguros de cartão. Quando você usa o seu cartão internacional, você passa a ter o seguro lá da American Express, né? E seguro de saúde. Não deixe de sair com seguro de saúde com extensão para o exterior. Isso é uma necessidade que a gente fala. Então, esses são os documentos básicos. Em relação ao carro, o carro tem que estar com o proprietário presente. Se o proprietário não está presente, tá? Complica tudo. O Troller está no meu nome e a L200 está no nome da minha esposa. Então, ela estava presente, não tive problema nenhum. Mas se você está usando um carro de uma terceira pessoa, você tem que levar todo um documento escriturado em cartório dizendo que você tem autorização para viagem daquele carro naqueles países. Senão, eles retêm. Na Bolívia, quando você entra, você também tem que ter um documento feito lá, porque senão eles apreendem seu carro e não devolvem. Na entrada, isso não pode esquecer. Na Bolívia, tem que fazer um documento na aduaneira e dizendo que você está entrando com aquela viatura lá no país e depois, na hora da saída, você dá baixa. Se você entrar e eles te pararem, perdeu o carro. Não tem nem discussão. Esses documentos da Bolívia têm custos? Não. Você pega o formulário e faz lá na aduaneira. Tá? Até o momento que eu soube, não tinha custo direto, não, mas você tem que fazer esse registro. O que eu soube é que tinha, assim, a questão de algumas aduaneiras fechadas, você passa ali numa determinada hora, então tem que esperar ela abrir. No outro dia, você não pode sair entrando. Se você entrar e a polícia te pegar, eles te apreendem o carro e não tem discussão. Teve gente que perdeu moto, perdeu o carro, acabou. Porque eles não dão refresco. Por causa da questão mesmo de tráfico de carro roubado, uma série de coisas, então eles policiam muito isso. Aí a polícia lá é mais... No norte do Chile é muito pobre. Aquela região do deserto do Atacama, até Antofagasta, a região que você também vê assalto. Todos os expedicionários falaram disso, que força a fechadura do carro, né, etc. Mas o sul é outro padrão. Muito diferente. Nosso especialista já está quase finalizando nossa live. Você vê como o assunto é bom, o tempo passa voando. Mas era tempo de responder mais alguns questionamentos aqui ainda. Vamos lá. Em relação ao frio, quais foram as soluções encontradas? Bom, eu usei a barraca World Camp. É uma barraca nacional, diferente da Sumatra e da Blue Camp. Assistência. Quando eu voltei, parei lá na fábrica, dormi lá, eles me ofereceram a fábrica, a gente dormiu dentro da fábrica junto com a família Kahn, que viajou o mundo todo. Pô, a experiência é sensacional. Os amigos formados dentro dos proprietários da barraca World Camp. Eu não ganho nada por isso, mas eu estou te dizendo que eu optei por ter manutenção fácil, uma barraca de bom padrão, com proteção térmica, proteção de umidade, muito boa. Eu não tive problema. É claro que você tem que dormir. A gente levou um saco de dormir de casal, eu levei meu edredom do Fuzileiros Navais, da época que eu estava nativa, e levamos microfibra para forrar em cima do colchão. Nós dormimos quentinho, tranquilamente. Tá? O mais chato era usar a água sem o aquecimento para escovar dente, que é gelada, muito gelada. Então a gente sentia isso. De manhã acordava, limpava a cara, já despertava. Parecia que você tinha tomado um Red Bull só de lavar o rosto com água gelada. Mas fazia parte do evento. Olha, bacana. Aí você vê, eu preciso te convidar para vir para cá para o estúdio, quando passar essa parte da pandemia, porque eu sei que tem muito mais coisa para dar esse sabor para a gente, que está vendo essa qualidade que essas expedições que você guia, tá?
de forma profissional, e você vê que você sente, a gente sente que você tem esse amor, o que é bacana demais. Me diga uma coisa, Canguru, é verdade que sua próxima expedição para Chapada dos Veadeiros já está com vagas esgotadas? Tá, são 6 viaturas só, né? Aí, pessoal, tá tudo esgotado, são 50, não, são 100 viaturas, 6 amigos que já confirmaram e estão me ligando toda hora. Pô, você não vai tirar minha vaga não, né? Tirou minha vaga não. Porque a vibe é essa. A gente chega lá, conhecer os parques, conhecer os campos e viver de forma natural e agradável, sem um custo maior do que o combustível e a alimentação e de vez em quando um restaurante. Que é claro, aquilo que eu falei, faz parte da gente conhecer a cultura local, a alimentação local, né? O empadão goiano lá, e assim por diante. Então, eu já fui para Chapada Veadeira, mas assim, eu estou voltando também para o Ushuaia. Eu quero retornar, porque cada dia que você vai, você pega uma rota diferente, uma entrada diferente. Aí vocês podem acompanhar lá no Instagram, na Aventuras no Contrafluxo. Por que Aventuras no Contrafluxo? Porque quando o pessoal está indo para a praia, a gente está indo para a montanha. A gente não gosta de confusão. Tanto é que você vê nas nossas fotografias a gente sozinho. Mesmo com o grupo, a gente sempre está isolado, assim, do ponto de vista de querer curtir o ambiente, a natureza. É a nossa filosofia de viagem, que é curtir 5.000 estrelas, o mundo. Né? É o que a gente não tem no dia a dia da cidade. Excelente, nosso especialista Canguru. Foi muito a gente está te agradecendo aqui pelo nosso canal Ferrugem News. A sua presença foi muito bacana, esclarecedora. Passe para a gente contatos por e-mail, novamente as redes sociais, para que as pessoas possam ter contato com você, por favor. Olha, e-mail, pelo meu trabalho, você sabe que é uma rotina, eu quase não vejo e-mail, delego meus e-mails profissionais para uma equipe lá da empresa, porque eu não tenho tempo, não dá para ficar vendo e-mail. Eu uso mais o WhatsApp e o Instagram, que aí eu fico publicando as nossas fotos, é como se fosse um álbum, né? Nosso Instagram é o nosso álbum para os amigos, de tudo, dos principais locais que a gente passou. É claro que são mais de 5.000 fotos, mas a gente fica curtindo ali, postando para as pessoas aqueles lugares que a gente passou. No dia a dia a gente vai conversando. Para que as pessoas possam acompanhar a partir de agora. Aventuras no Contrafluxo, Instagram, tá? E quem quiser falar comigo, WhatsApp. Mas também lembre que eu sou uma pessoa assim, bem ocupada, né? Fico atendendo o dia inteiro. E aí, nessa confusão, não dá muitas vezes para fazer uma resposta rápida. Tá ok? Ok, excelente. Pessoal, aquelas perguntas que não puderam ser respondidas ao vivo, podem enviar através do e-mail especialista@offroadnews.com.br, que eu vou estar endereçando para o nosso especialista Canguru, e aí eu depois retorno para vocês. Lembrando que na próxima terça-feira teremos a live na lata com o nosso especialista Fanta, aqui no nosso estúdio, transmitido pelo YouTube, no canal Off-Road News. Então, terça-feira, não deixe de participar, porque a coisa vai estar bacana. O tema vai ser Ford Ranger. Vamos desvendar todos os segredos daquela bruta, ok? Canguru, muito obrigado novamente pela sua presença. Você é uma pessoa que mora no coração e não paga aluguel, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.